Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio grande, que alegria grande poder estar aqui para falar com todos os que vão me assistir, os que já são inscritos no canal, a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando sua vida, aumentando a sua fé, te dando coragem para prosseguir, cada dia mais revelação sobresaliente para poder vencer as provas, as dificuldades, os obstáculos que a caminhada cristã tem no dia a dia. Apesar de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor Jesus Cristo tem nos ajudado. Deixa-me falar, você que não se inscreveu ainda no canal A Palavra de Deus, eu conto com você. Você que já se inscreveu, deu seu joinha e vamos continuar avante. Precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o Evangelho em todas as partes, de toda a maneira, com nosso testemunho, com nossa vida, com nossa maneira de viver, com nossas expressões. Precisamos pregar o Evangelho, como também com nossas realizações, os nossos feitos, as nossas palavras, abordando as pessoas, mostrando um verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas boas, que já existe gente boa, mas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos para eles assim: olha, a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela graça do Senhor. Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isto é dom de Deus. O homem precisa se arrepender dos seus pecados e precisa receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida e servi-lo de todo o coração. Aleluia! Graças a Deus, que privilégio, que alegria eu tenho toda vez que eu posso ler a Bíblia, ou que eu posso trazer aqui, ou na igreja, ou em outros lugares, ou conversando. Toda vez que eu posso testemunhar da fé que uma vez foi dada aos santos, eu muito me alegro, eu me sinto um homem lisonjeado, eu me sinto um homem muito feliz. Eu sou aquele homem que é plantado junto a ribeirão de água. Eu sou aquele homem de Salmo 1, o homem abençoado. Se você não é ainda abençoado, você conte sempre com minhas orações. Só tem um meio de ser abençoado. É meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É examinar as Escrituras. É o que Jesus diz. Examine as Escrituras. Vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Aleluia! Graças a Deus. Deixe-me começar esta pequena palavra assim. No passado, no Velho Testamento, até a época de Josué, o guerreiro, ou até o livro de Josué, ou de Josué para cá, tudo que Deus havia de falar, tudo que Deus haveria de dizer, toda que era lei que Deus haveria de enviar, todo mandamento, todo guardar o sábado, todo circuncidar, toda a lei do hebreu, Deus enviou ela através do profeta Moisés. Através do profeta Moisés, Deus deu todo o mandamento para o hebreu. E Moisés teve revelações e escreveu Gênesis. Desde a criação, ele trouxe a criação e deixou para nós. Aí veio Noé, os patriarcas, até vir
o povo de Israel no Egito. Mas toda a lei, todo o ensinamento, vamos dizer, a Bíblia do hebreu, foi dada por Moisés. Então, como eu comecei a falar, de Josué para cá, calculem comigo e pensem junto comigo. De Josué para cá, todos os profetas que se levantaram, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles não escreveram outra lei. Eles não trouxeram outra Bíblia para o hebreu. Eles eram profetas enviados para corrigir o governo da época deles, corrigir alguém em particular, o povo hebreu, como Jeremias foi profeta, para divertir o povo hebreu, que eles deveriam ir ao cativeiro, Isaías também da mesma maneira, e além de mais, Isaías foi profeta de ter visões, e viu visões do Messias, e tudo mais. Foi assim com Daniel também, na Babilônia, quando ele se dispôs com todo o coração dele, com toda a força dele, a ler o livro do profeta Jeremias e querer entender o fim dos tempos. Então, o anjo desceu para ele e disse: Daniel, homem muito desejado, eu vim trazer respostas às tuas orações. Ele havia passado 21 dias estudando. Em nenhuma ocasião, nenhum destes profetas trouxeram algo para acrescentar a lei que haveria ou que havia sido dada por Moisés. Em nenhum momento, nenhum profeta destes trouxe outra lei, ou trouxe outro mandamento a não ser aquele que Deus havia dado pelo profeta Moisés no Monte Horebe. Aleluia! Então vocês vê que teve importância vir outros profetas depois. Eles vieram não para trazer nova lei do Monte Horebe, não para trazer novo 10 mandamentos. Não, porque já havia sido dado uma vez. Eles trouxeram para corrigir o povo da sua época. Elias corrigiu o rei Acabe e Jezabel, povo do seu tempo, não nova lei. Muito bem. Quando chegamos no Novo Testamento, diz assim, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais, justamente a estes hebreus, pelos profetas, Deus havia falado a eles lá atrás, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo seu Filho, Jesus Cristo, o qual ele constituiu herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. Então, eu posso descansar aqui. O Senhor Jesus Cristo veio e falou. Sim, ele veio e falou. Quando doutrinou o povo no monte, quando doutrinou a mulher ou ensinou ela a adorar corretamente no poço, quando mostrou a Nicodemos o novo nascimento, quando entrou no templo e limpou o templo com a sua maneira, que ele precisou usar porque os sacerdotes não limpavam, pelo contrário, eles mentiam, eles roubavam, eles vendiam dentro do templo.
e o templo deveria ser chamada casa de oração, estava se tornando em covil de ladrões. Então o Senhor Jesus Cristo falou, e a morte dele no Calvário, a maior pregação foi em silêncio, foi a morte dele no Calvário. Assim como outro profeta dos hebreus não trouxeram outra lei, porque já havia sido dada por Moisés. Eles apenas vieram corrigir o povo da sua época. Assim como eles não trouxeram outra lei nem outro mandamento, não há outra mensagem, não há outra doutrina, a não ser a doutrina de Cristo. No Monte da Transfiguração, aquela voz disse, este é o meu filho, ouvi a ele, ouve a ele. Apocalipse capítulo 3 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ah, eu vou dizer para você, eu ceio com Jesus Cristo todos os dias, hoje mesmo. Eu tenho ceia, comunhão com o Senhor. Por isso posso ter comunhão com todos os cristãos. Aí você diz, e os que não são cristãos? Eu não tenho comunhão, mas eu tenho paz com eles também. Porque Paulo escreve, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O Senhor Jesus Cristo tinha paz com todos. O Senhor Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas. O Senhor Jesus Cristo não fazia acepção de religião. De homem ou de mulher, ou de governo, ou de faxineiro, ou de pessoas simples. Ele não fazia isso. Isso é próprio dos homens. Mas então você pode ainda estar se perguntando, irmão Paulo Sérgio dos Santos, então o senhor crê no que o Senhor Jesus trouxe e pronto, acabou? Potencialmente sim. Porque se a nós foi falado por Jesus Cristo, nestes últimos dias, significa que todo o que vem falando de Jesus Cristo para cá, vem falando o que Jesus Cristo já falou. Paulo, por exemplo, que eu vou usar Paulo, o grande apóstolo dos gentios e da Bíblia Nova, ele falou o que Cristo falou. Ele disse que Jesus veio e evangelizou a paz. E Paulo coloca isso em Efésios, o evangelho da paz, para nós calçar os pés no evangelho da paz. Quando ele dá as armas, ao invés de arma para fazer desavença e guerra e intriga, essas pregações que dizem aí que tem que causar uma confusão na igreja, onde que fica as armas do evangelho da paz? Hein, pastor? Me diga aí, pastor. Como fica as armas do evangelho da paz? Ah, então Paulo ainda diz assim. Quando Paulo havia evangelizado um certo grupo de pessoas na região da Galácia, ele evangelizou em Cristo Jesus. Ele pregou que a salvação era Jesus Cristo, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e nada mais. E servir a Ele com sinceridade. Nenhum outro mandamento. Ele colocou, posicionou aqueles irmãos que a salvação é receber o Senhor Jesus Cristo. Não significa receber o Senhor Jesus Cristo unido ou travestido do ministério do irmão tal. Não é isso. Paulo não pregou isso. Inventaram isso. O Senhor Jesus Cristo não está travestido no irmão tal, não. É mentira. Agora, o Senhor Jesus está na sua igreja. Ele se dividiu em cada um de nós.
Mas ele não está num único homem, não. Não, 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 não. Para falar para você o que Deus quer que você ouça. João chega a escrever: a unção que vocês receberam dele é verdadeira. Primeira carta de João, no capítulo 2. A unção que vocês recebem pelo Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, essa unção é verdadeira. E essa unção nos ensina todas as coisas. Onde que entra o homem aí? Então, lá na Galácia, Paulo pregou que era receber Cristo. Eles receberam Cristo e ficaram estabelecidos, servindo a Deus. Mas vieram uns judeus de Jerusalém, uns judeus que guardavam a lei, guardavam o sábado, circuncidava, não comia carne de porco, não comia linguiça, não comia mortandela, tudo mais. Aqueles judeus bem criteriosos na lei, mas aceitaram Jesus Cristo e não deixaram a lei. Mas Jesus Cristo não obriga a deixar. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo hoje ainda e guardar a lei, mas a lei não te salva. Você é salvo porque creu no Senhor Jesus Cristo. Agora, o outro que nunca guardou a lei era o caso dos irmãos da Galácia. Mas agora aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Eles estão salvos, eles receberam a salvação. Porque o anjo disse: esse, o Senhor Jesus, salvará o povo dos seus pecados. Aí esses irmãos judeus vieram lá, dizendo: vocês que também aceitaram Cristo, agora vocês devem circuncidar também. Vocês devem guardar o sábado. Quando Paulo fica sabendo disso, Paulo já havia partido para outra região, pede que escrevem esta carta, dizendo... Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Agora é outro evangelho. Agora é isso aí que o senhor está falando, irmão Paulo. É o dos apóstolos e do irmão tal. É outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Sim, e querem transtornar o evangelho de Cristo, dizendo tem que aceitar Jesus e o seu profeta, dizendo tem que aceitar Jesus e a santa fulana. Estes vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, Paulo e os apóstolos, ou um anjo do céu, que vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quando eu vi isso e recebi isso por revelação, eu deixei de lado todo o ismo que eu cria no homem tal para ele me apresentar a Cristo. Que nada! Como ele vai me apresentar a Cristo? Se é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não tem escritura que o homem vai nos apresentar a Cristo. Aqueles que são do Senhor, é Ele que chama. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, outra pregação, é Jesus Cristo e o irmão fulano, é Jesus Cristo e a nossa santa igreja, é Jesus Cristo e a nossa etapa, é Jesus Cristo e o nosso selo, seja anátema. Eu creio nisso aqui e considero aquilo ali anátema. Anátema, não tem valor, porque está trazendo algo mais para o evangelho de Cristo, está com isso acrescentando. Apocalipse diz, se alguém acrescentar qualquer coisa ao livro desta profecia, o Senhor Deus fará vir sobre ele as pragas que está inscrita neste livro. Está vendo? Eu lhe digo, continue com toda a verdade que está na Bíblia Sagrada.
O Evangelho dos apóstolos da Bíblia, o Evangelho de Cristo, que ama, que perdoa os irmãos, que ora um pelo outro, que intercede um pelo outro. Creia nele. O Senhor Jesus Cristo está na palavra dele e em você por meio do Espírito Santo. Sim, olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ah, mas a palavra da verdade veio pelo irmão tal. Não é pelo irmão, é a Bíblia, a palavra da verdade. Não é o irmão tal que veio trazer. Assim também outros profetas poderiam vir trazer outra lei que Moisés não trouxe. E não é assim. Outro evangelho que Paulo não trouxe. Olha aqui, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Esse te salva. É esse que te salva. E tendo nele também crido, creia nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, graças a Deus. Prossiga na verdade. Ame um ao outro de todo o coração. Eu vos amo de todo o coração. Que o Senhor Jesus seja sempre o seu escudo forte e que ele resplandeça a sua graça, a sua luz na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Abençoe este que vai assistir ou que tem assistido até aqui. Que eles possam também entender, Senhor, e compreender as Escrituras. Ah, Senhor, que a Tua palavra tenha o primeiro lugar na vida deles e na minha também. Que toda a bênção caia nesse lar, nesta casa e nesta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor fique na sua vida, no seu lar e na sua família. Amém.